Na Vila Tibério, zona oeste de Ribeirão Preto, imóveis abandonados se tornam mal utilizados por invasores. O problema fica mais grave quando há lixo acumulado, atraindo animais peçonhentos. É um imóvel particular que os vizinhos dizem nunca ter sido bem aproveitado. Desde quando a gente conhece aqui é desse jeito, há mais de 10 anos. Cada vez piorando mais ainda, porque agora invadiu aqui pelo fundo e tem gente morando aqui pelo fundo também. Por aqui, a maioria dos vidros estão quebrados, não tem muros e nem portões. Em frente ao imóvel, o lixo toma conta da calçada. Pouco a pouco, os ocupantes irregulares vão destruindo o que ainda resta, trazendo mais problemas ainda para quem mora no bairro. Tira caminhões daí de sujeira. E você vê que tem animal peçonhento, rato. À noite aqui, ó, fica andando. A gente não sabe as pessoas que estão morando ali dentro. Fazer mal a alguma criança, a gente não tem nem sossego para passar ali na rua. Uma situação parecida acontece do lado mais residencial da Vila Tibério, cruzamento das ruas Aurora com 2 de Julho. A casa já nem pode mais ser chamada assim. Foi invadida e o morador, com tendências a acumulador, chegou a provocar um incêndio. Um fogo grande, alto, teve que ver, os bombeiros vieram. E a partir daí, paulatinamente, assim, começou essa degradação, assim, os muros, foram perdendo os muros, foram os vidros quebrados e dentro eu nem imagino como que esteja, né? Na estrutura, o perigo de desabamento, além dos animais peçonhentos e a quantidade de lixo. Quando a coisa se avoluma muito, quando os entulhos se avolumam, a sujeira fica muito grande, aí a prefeitura, aí é acionada a prefeitura, e o pessoal cobra. E eles vêm e fazem uma limpeza gigantesca. Os vizinhos são descontentes em ver a casa se deteriorar cada dia mais, mas têm receio de se expor em uma reclamação. O bairro, apesar de tradicional, abriga a área abandonada, que tem se tornado ponto de venda e uso de drogas. Eu acho que tinha que haver um maior equilíbrio. Tinha que haver mais investimentos aqui nas regiões norte e oeste. É uma questão de saúde pública, né? Porque você pode ter problemas com essas epidemias que nós temos na cidade, porque não tem ninguém olhando ou observando este imóvel, como também nós podemos ter problema de segurança. Nos 2 casos, os proprietários não têm assumido a devida responsabilidade pelo imóvel. Até hoje esse proprietário não aparece. Cadê esse proprietário desse imóvel aí? Está na justiça, nós não temos culpa. Nós estamos pagando a consequência disso aí. Fica ruim até para o bairro, que é tão tradicional assim em Ribeirão? Claro, e além da Vila Tibério, outros bairros mais antigos também têm esse problema, né? Se nós verificarmos em nosso município a Vila Virgínia, né? Os Campos Elíseos, parte do Ipiranga, onde o poder público deve voltar os seus olhos para estes locais que já têm uma certa idade. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. A Fiscalização Geral informou que fiscais foram enviados aos locais para que a situação seja averiguada e para que sejam tomadas as devidas providências, como a possível autuação dos proprietários e também a solicitação de limpeza dos imóveis. Agora, ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Se a situação é grave, incomoda os vizinhos e pode colocar em risco a própria história. Aqui ao meu lado está a historiadora Lilian Rosa. Lilian, situações como esta de imóveis abandonados podem interferir na história do bairro? Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida. Em especial a Vila Tibério, que é um bairro tradicional de Ribeirão Preto, constituído no final do século XIX ainda, fruto da expansão da ferrovia mogiana, foi habitado principalmente por ferroviários que vieram para trabalhar na Mogiana e por imigrantes italianos. Ele foi constituído como bairro para isso. Ele é um dos poucos remanescentes desse período com prédios tão preservados ainda e com uma comunidade muito forte. Então, quando essas residências vão sucumbindo ao tempo sem nenhuma manutenção, o que mais perde, sem dúvida, não é nem só a história, mas é a identidade do próprio morador do bairro. Falta bom senso da população em não depredar ou acumular lixo e também entulho nessas áreas, mesmo que o proprietário não esteja ocupando?
Eu penso que é a falta de senso de vizinhança ou de relação de pertencimento com o próprio bairro. Quando você identifica um problema na comunidade, procura meios para solucioná-los, procura os caminhos para a solução e não piora ainda mais a situação do bairro. A comunidade precisa se unir e entender que o bairro é de todo mundo. De que maneira a Prefeitura tem responsabilidade para impedir degradações como essas? Em caso de bairros históricos, o único mecanismo que a Prefeitura teria é o processo de tombamento, que é transformar esses bens em corresponsabilidade da Prefeitura por meio do registro como um bem cultural do município. Não é o caso dessas residências, mas o bairro, de uma maneira geral, tem interesse histórico para o município. Então, sim, tanto a Prefeitura como a Câmara Municipal podem desenvolver políticas públicas de educação patrimonial e de preservação nessa área. Em Ribeirão Preto existem casos semelhantes em prédios com alto valor histórico e que estão mal aproveitados? E sem sombra de dúvida, vou citar logo de cara aqui o Hotel Brasil, que todo mundo conhece. Quem passa pela Jerônimo Gonçalves sabe, já viu aquela maravilha que é de prédio e que não está sendo utilizado. Lilian, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre a ponte que apresenta riscos aos moradores no bairro Heitor Rigon. Pucci. Até já, Davi.